Olá, graça e paz. Aula 5, a urgência global. A realidade é que, sem a proclamação do Evangelho, os perdidos permanecerão perdidos. Como igreja, nós temos a responsabilidade de enviar missionários para que aqueles que ainda não ouviram sobre Jesus, que eles possam ouvir, crer e serem salvos. Esta não é apenas uma tarefa importante que devemos fazer, mas é uma questão de vida ou morte eterna. E nessa aula nós vamos mergulhar na palavra de Deus para entender a gravidade dessa urgência e o papel essencial que a igreja desempenha nesse chamado. A primeira coisa nessa aula que eu quero compartilhar é a condição dos perdidos e a necessidade da fé em Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, a palavra de Deus vai nos ensinar algumas coisas importantes, inclusive no capítulo 3 também. Nos ensina claramente que todos estão perdidos e são responsáveis diante de Deus ou destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25, vemos que a humanidade, por sua própria escolha, se afastou de Deus, caindo na idolatria e na impiedade. Romanos capítulo 3, no versículo 9 ao 12, nos lembra que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A única esperança de salvação para qualquer pessoa é a fé em Jesus Cristo, que é o único caminho para Deus. Sem essa fé, os perdidos enfrentarão tormento consciente eterno sobre a ira de Deus. E isso é preocupante, meu irmão. Como está descrito em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48, Apocalipse 20, versículo 10, essa realidade coloca sobre nós um senso de urgência. A necessidade de compartilhar o evangelho é uma questão de extrema importância, porque os perdidos estão perdidos. Segunda coisa que eu compartilho com você nessa aula é a necessidade de ouvir e crer. Deus deseja salvar os perdidos, mas para isso eles precisam ouvir o evangelho e crer. Em Romanos 10, versículo 12 ao versículo 14, Paulo deixa claro que a salvação está disponível para todos. Mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa passagem nos confronta com a verdade de que sem a pregação do evangelho, as pessoas permanecerão em suas condições de perdidas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então a pregação do evangelho não é uma opção, mas uma necessidade vital. Os perdidos só terão a chance de crer se a mensagem da salvação lhes for anunciada. Por isso, devemos olhar com urgência a pregação do evangelho. Terceira coisa e assunto dessa lição, o chamado para enviar missionários. A missão de proclamar o evangelho não é algo que podemos fazer sozinhos. É um chamado que envolve toda a igreja. Romanos 10, versículo 15, nos pergunta: e como pregarão se não forem enviados? É aqui que o papel da igreja se torna central. Nós, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de enviar missionários ao campo para proclamar as boas novas da salvação. Isso envolve oração, apoio financeiro, encorajamento e envio de pessoas preparadas para levar o evangelho a lugares onde ele ainda não foi proclamado. A urgência global do evangelho requer que a igreja se levante e responda ao chamado de Deus para enviar trabalhadores à sua seara. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. A urgência global da igreja é real. Os perdidos permanecerão perdidos a menos que a igreja envie missionários para que eles ouçam o evangelho e creiam. Esta é uma questão de extrema seriedade e que deve nos mover à ação. Que possamos de verdade sentir o peso dessa responsabilidade e responder ao chamado de Deus para ser uma igreja que envia
apoia e proclama o Evangelho a todos os povos. Que o Senhor nos capacite a sermos fiéis nesse chamado, até que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado em toda a terra. Você faz parte da grande comissão, você não pode ficar de fora dessa realidade. Nós precisamos mobilizar mais pessoas para enviá-los aos campos missionários. Deus te abençoe, te aguardo na próxima aula.